Inscreva-se e clique no sininho. E olha, não vá embora sem comentar no vídeo, hein? Como que é a união disso, da psicologia com o cristianismo? Porque a gente sabe que realmente tem muitos psicólogos, ou talvez que eram convertidos, não são mais. Que começa a ver mais o lado humano e esquece o sobrenatural. Sim. Parece que apaga o lado de Deus da mente desses caras, dessas pessoas. Não criticando, mas sim, falando sobre a forma que eles pensam. É uma realidade, é um fato. Como é pra você, Flávio? Olha, a ciência em si é uma bênção na vida das pessoas, do cristão, principalmente do cristão, porque a própria ciência consegue comprovar as evidências da veracidade da Bíblia. Sim. Entende? Então, a própria ciência nos dá parâmetros para a gente comprovar a existência de Cristo. Né? Se a gente conseguir esboçar e levar para as pessoas entenderem de forma racional. Só que o conhecimento, ele é algo que quando ele vem para o ser humano, ele precisa vir com muita sabedoria. Então, a gente adquire conhecimento, mas pedindo para Deus muita sabedoria. Porque se você não pede sabedoria, isso vira egocentrismo. Verdade. Então, o seu ego fica inflado e você fica atrás de um título. Eu não fui para a faculdade atrás de um título. Eu fui para a faculdade atrás de um propósito. Eu já cuidava de gente na igreja. Comecei cuidando das crianças, depois fui para os pré-adolescentes. Eu já cuidava de muita gente ferida e já cuidava de situações traumáticas muito pesadas. Só que eu não tinha o domínio teórico para entender como é que eu ia usar instrumentos para ajudar aquela pessoa. E aí foi que Deus me direcionou à psicologia. Por isso que eu falo que a psicologia me escolheu, não escolhi ela. Que antes de ir para a psicologia, eu pensei em direito, publicidade e propaganda, jornalismo, né? Sim. O PEC sempre falou, você é comunicador, então jornalismo talvez encaixaria. Pode ser que essas faculdades se encaixem realmente no meu perfil em questão profissional. Mas como propósito, não se encaixam. O propósito é a psicologia. E quando eu fui com um coração sedento, porque eu queria ajudar as pessoas. O meu propósito era poder diminuir o sofrimento psíquico e emocional das pessoas. Sim. Isso me doía, ver filhos de Deus ainda escravizados com uma mente emocional totalmente doente, no sentido de que Satanás conseguiu usar as emoções para escravizar aquela pessoa e aquela pessoa não viveu o melhor de Deus. Isso me machucava. Só que quando você chega no mundo acadêmico, se você não tiver sabedoria, você se perde. Aí que tá. Né? Eu vi muita gente se perdendo na faculdade, muita gente mantendo a fé, e muita gente que não tinha fé, testificando que não tem que ter fé mesmo. Então, assim, você tem que ter muita sabedoria, porque você, principalmente, assim, dentro da psicologia, você vai conhecer formas do ser humano pensar e formas dele se comportar, que você olha e fala assim, ó, não precisa da existência de um transcendente. Não precisa de um criador, tá vendo? A gente consegue modelar o comportamento das pessoas em uma das vertentes. Na outra, eu consigo investigar o passado e transformar, né, o presente dessa pessoa. Em outra ainda, eu consigo olhar o passado e modelar o comportamento. Então, assim, olhando de forma racional, parece que a gente não precisa de um criador. Só que se você olhar com os olhos da fé, você percebe que Deus deu um dom ao ser humano de perceber que um comportamento ruim pode ser modelado, de perceber que existe um problema lá atrás que acionou um gatilho e isso pode modificar a sua vida até hoje. E esse gatilho, essa cura vem dele, só que para essa cura vir, ela precisa ser vista. Então, tem coisas que moram dentro da gente que a gente não sabe que mora lá. Seria a raiz dos problemas? Seria a raiz dos problemas. E Deus vai sempre pôr para fora. Só que, assim, às vezes as feridas estão vindo para fora e elas estão num emaranhado de dores e de emoções e de estresse, de coisas do cotidiano. O que a psicologia faz? Vamos separar tudo isso, cada coisa numa caixinha e entender o que está acontecendo dentro de você. Então, é uma bênção. É uma bênção. Só que você precisa ter um olhar de sabedoria. Porque se você for para a ciência com um olhar de ego, você vai lá por um título.
Se você for para a ciência com um olhar de propósito, você vai atrás de evidências. Então você vai pegar evidências para transformar o outro. E esse outro que é tão complexo é filho de Deus, é o seu irmão. E aí entra, né, aquilo que a gente sempre ouve de um pastor que a gente gosta muito, que é o Paulo Borges. O pecador, ele é pecador porque ele é pecador ou porque você ainda não falou que ele é irmão? Entende? Então, assim, a gente pega as evidências do que a gente aprende na ciência para levar para esse outro o entendimento de que ele é filho. Quando o propósito vem, fica mais fácil. Mas se não tiver propósito, é uma briga de ego. Porque hoje, né, quanto mais status você tem, quanto mais título você tem, melhor você é. Não, e é incrível, porque hoje as pessoas vivem em busca de status. Exato. E esquecem de propósito. Você vive por propósito ou você vive por quê? Por proposta. Tem muita gente que vive por proposta. Por posta. Proposta. E não por propósito. É diferente. Exatamente. Quando você vive por proposta, o que pagar mais leva. Então, se Satanás te dá mais coisa, ele te leva. Ele te leva. Agora, quando você vive por propósito, é diferente. você vai perder muita coisa. Só que é o seu propósito. Ou você vai ganhar, mas é o seu propósito. Agora, se for proposta, quem te dá mais te leva. E hoje as pessoas, infelizmente, se vendem muito fácil. Nossa. Se a proposta for maior, vamos estudar isso. Não hoje, né? Não, e até dentro da igreja. Até dentro da igreja. Eu tô nessa igreja. Mas se uma outra igreja me chamar e me der uma proposta melhor, eu vou pra lá. Então você não tava aqui por propósito. Então você tem que sair mesmo. Exatamente. É aquele... A gente sabe, o pinga-pinga. Tá numa igreja, ele vai pra outra, mas o que você tá procurando? Porque o propósito seu é um só. Sim. Seu propósito que Deus tem na sua vida. Agora o que você está procurando são propostas. Isso, quem dá Aquele mais. negócio, Quem vai alimentar mais o meu ego? Exato. Vou me adequar melhor nessa igreja. Não, agora eu vou me adequar melhor na outra igreja. Não, agora eu vou me adequar melhor na outra igreja. Tá todo mundo errado e eu sei. Todas as igrejas estão erradas. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Me fala um pouco sobre... A gente está vivendo um momento também muito conturbado. A gente viveu, passou e agora voltou de novo, né, também. Essas transações, esses problemas, assim, que está acontecendo no país sobre política. O que vocês me falam um pouco sobre política e religião? A nossa posição é evangelho. O cristão, assim, Peco e Flávia, tá? Antes que a galera fique... de vocês. Antes que a galera fique alvoroçada. É vocês, não. Nós temos uma visão política de que o evangelho precisa ser o centro. Então, nenhum lado é bom e nem o outro é tão ruim. Eu acredito que ambos os lados pegaram coisas do evangelho para se apropriar e criar uma visão política. Porém, mas tanto um quanto o outro é insuficiente perto do evangelho. Porém, nós seguimos uma visão política que se adequa mais parecida com os nossos princípios, né? Não tem como a gente ficar no meio. A gente tem que procurar o menos pior, seria assim, talvez. Né? O pastor Leandro Vieira, hoje eu posso falar isso, um amigo nosso, ele nos ensinou o seguinte: a direita, ela empresta valores do evangelho e a esquerda rouba valores do evangelho. Só que nenhuma das duas pega a totalidade do evangelho. Porque o evangelho fala que a sua justiça não vale nada, a sua justiça é um trapo de imundície. Sim. Entendeu? Então, as duas é insuficiente. Dentro do evangelho, você tem que ajudar os pobres. Em Levítico 25, Deus instituiu uma lei que se o seu irmão empobrecer, você tem que fazer ele voltar. Você tem que pagar a dívida. Se o seu irmão empobrecer, se você pegar Atos dos Apóstolos, que vendia tudo, né, e destruía tudo igualmente. Ninguém passava necessidade. É socialismo. Mas não é, cara. Não. E só que tinha gente rica, igual Abraão era rico. Abraão era rico. O Jó era rico. E, enfim, aí Jesus vem e fala assim: os pobres sempre terão convosco. Por que Jesus fala que os pobres sempre vão existir? Vamos extinguir. Tipo assim,
Jesus poderia ter falado, ó, cara, os pobres, vocês vão acabar com a pobreza. Não vai acabar a pobreza, sempre vai cara. existir. Sempre vai existir. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Por causa do homem. O pecado, o pobre sempre vai existir, gente. A gente igual, em Atos mesmo vai dizer que repartia entre eles ali e não tinha necessitado algum. Só que era entre a comunidade dos cristãos ali. Mas fora tava tendo pobre. Inscreva-se e clique no sininho. E olha, não vai embora sem comentar no vídeo, hein?